Estamos aqui com o senhor Lúcio Flávio Gimenez, psicólogo renomado, atualmente mora em Goiânia. Conta mais quem é você, o que você faz, como que você atua, como que é a sua área de atuação. Bom, gostaria de agradecer primeiro, o convite para poder participar dessa conversa. Adoro você, Vivi, você é uma excelente amiga, excelente profissional. E, bem, quanto à minha profissão, minha formação, eu sou psicólogo de formação, tenho graduação e mestrado em psicologia, e eu atuo como docente, sou professor universitário em psicologia, tenho também alguns cursos online e também trabalho um pouco menos assim na clínica com alguns atendimentos online, mas a minha maior parte da atuação é como professor mesmo. Ai, cheio de experiência e cheio de, como que fala? Conhecimento em diferentes âmbitos de atendimento com as pessoas. E com essa sua experiência, me fala como é que você lida, o que você entende pelo conceito de corpo. Bom, quando a gente fala sobre corpo, especialmente pensando na psicologia, é até complicado de responder, né? Porque tem que pensar toda uma história da psicologia para dizer o que é corpo. Quando a gente fala sobre corpo na psicologia, a gente tem que entender primeiro, que é até algo interessante, pelo menos eu acho interessante aqui, que a história da psicologia começa estudando o corpo. A psicologia lá no século XIX, quando ela está se formando enquanto ciência, ela tinha um campo de atuação e de pesquisa chamado psicofísica, em que você tentava estudar a relação entre a sensação subjetiva e algum dado biológico, alguma coisa biológica do organismo da pessoa. Então, os estudos iniciais da psicologia científica eram justamente nesse campo de tentar compreender essa relação entre o que a gente entende como psiquismo e o corpo. Mas com o tempo, o corpo vai deixando um pouco de lado na psicologia, vai saindo um pouco do foco e vão entrando outros aspectos. Não que vai deixando de lado no sentido de totalmente ignorado, mas ao menos aquilo que se inicia, no caso aqui da psicofísica, ou até mesmo um outro aspecto que seria de trazer o corpo para o campo terapêutico, por exemplo, isso vai sendo cada vez mais deixado de lado e há um foco muito na mente, Tanto que psicologia, a palavra psico, vem de mente. Então seria esse estudo da mente. E aí, quando você me pergunta assim, sobre o que eu entendo por corpo, o que eu penso sobre o corpo, ou a partir disso, eu percebo que eu tinha visões diferentes. Uma visão antes da psicologia e uma visão depois da psicologia sobre o que é o corpo, Porque no senso comum, o corpo a gente dá como algo natural. Então eu tenho o meu corpo e o meu corpo é assim e ponto final. Mas quando a gente vai estudando a psicologia e a gente vai entendendo esse desenvolvimento do que a gente entende como psiquismo, a gente vai vendo que o corpo, na verdade, ele é também uma construção psíquica. No sentido de que, para eu entender que eu tenho um corpo, é necessário um grande processo de desenvolvimento que a gente... Enfim, eu vou falar assim, entidade barato, como se fosse nada, mas que a gente vai ao longo da nossa vida desenvolvendo isso e transformando o que a gente entende por corpo. Por exemplo, um bebê ele não tem uma noção de corpo. Um bebê recém-nascido, até os seus primeiros anos de vida, especialmente até o primeiro, até um pouco o segundo ano de vida, ele não tem uma noção formada do que é o corpo. Inicialmente não tem nenhuma formação do que sou eu, do que é o outro. Então imagina do corpo. Tanto que, por exemplo, algumas pessoas que têm bebês ou já acompanhou o filho de alguém, um bebê recém-nascido, você percebe assim que um bebê, ele às vezes vai puxar o próprio cabelo e vai chorar e não vai largar, porque ele não tem a noção de que eu estou puxando o meu próprio cabelo, que este cabelo é meu e eu sou isso que eu estou puxando, Toda essa formação que pra gente adulto parece simples, para um bebê ainda não tem essa formação. E aí que é interessante assim, pensar no que é corpo, porque o corpo ele é também uma formação psicológica, do que a gente vai entendendo sobre o que somos, no caso, o que eu sou. A gente pensa nessa pergunta, o que eu sou? Eu vou dizer que eu sou um profissional, eu vou dizer, sei lá, minha relação familiar, eu vou dizer que eu sou isso. Aí eu vou dizer também do meu corpo, eu sou isso, eu sou este corpo aqui. Mas aí a gente entra nisso, como que eu descrevo o meu corpo? Isso é uma formação subjetiva. Como eu descrevo meu corpo? Se eu vou falar se eu sou bonito, se eu sou feio, como eu me entendo, se eu sou alto ou se eu sou baixo. Que isso também vai depender de vários aspectos, Então, se a pessoa tem 1,80 m como eu, de altura, aí eu vou falar assim, eu sou alto, mas eu sou alto se eu tiver em relação a pessoas que são menores que eu, Mas se eu estiver jogando basquete na NBA, eu sou baixo, eu sou baixinho. Perto disso, eu vou me sentir pequenininho.
perto disso, né? E então até essa descrição, ou como a gente se entende, né, como a gente entende o corpo, ela depende muito dessa dimensão psicológica, né, de como a gente então consegue olhar para si para poder dizer o que eu sou, né, ou o que é isso que eu sou, né, essa parte tão importante do que eu sou. E dá para abrir ainda muito mais isso, né, não só a questão psíquica subjetiva, mas também o aspecto neurológico, né, o aspecto no sentido aqui de uma neuropsicologia ou de uma neurociência, também nesse campo aqui mais sobre como o cérebro também funciona, ou ele, qual é a parte dele nisso tudo. Que a gente entra muito na questão do cérebro, mas a gente esquece também, enfim, essa relação do cérebro-mente, né, ou que o cérebro não é sozinho, enfim. Aí dá pra a gente abrir cada vez mais, né, mas se eu fosse responder para você o que é o corpo, né, eu pensaria numa resposta assim, o corpo é aquilo que eu consigo perceber que é, né? Porque hoje em dia, se eu perder o meu celular, eu vou sentir que eu perdi uma parte do meu corpo. Mas o celular não é meu corpo, né? O celular, ele é um objeto fora, mas eu convivo tanto com ele, eu dependo tanto dele para acessar minha memória, para acessar contatos com pessoas com quem eu, né, converso diariamente, para eu acessar minha agenda, para eu poder atender online muitas vezes, para eu poder, sei lá, me orientar, comprar, né, se eu for sair de casa, eu pago com o celular. Então, se eu perder meu celular, por exemplo, eu perdi uma parte do meu corpo atualmente, né? Então, essa noção do corpo, ela amplia cada vez mais quando a gente pensa com esse olhar da psicologia, porque entra também nessa questão do o que eu percebo do mundo, ou como eu percebo o mundo, né? Como eu consigo perceber o mundo, o que eu uso, né, como algo que me ajuda a perceber o mundo e, por consequência, também a me perceber nesse mundo. Que complexo e que dinâmico, né? E que perfeito, porque ao mesmo tempo que a gente constrói diferentes representações ou imagens sobre esse corpo, ele por si só fala também, de alguma forma, com esse aspecto da correspondência, né? Do que, como você pensa, como você faz. E aí você repensa sobre o que foi feito. E a gente está o tempo todo nessa impermanência ou nessa permanente descoberta de outros tipos de corpos, digamos assim. E o que você pensa, ou como que você usa, aparece muito isso na clínica para você? Ou nas suas aulas, dentro da universidade? Bem, essa é uma pergunta que eu acho que a psicologia precisa voltar a olhar para ela, né? Porque eu falei um pouco antes, né, sobre a questão da história da psicologia. E muita gente, no senso comum, acha que a psicologia é apenas a terapia, né? Assim, é apenas a prática ali da psicoterapia. E mesmo pensando nessa prática, a gente vai vendo que a psicologia se afasta muito do corpo. Por exemplo, se eu for lembrar da minha graduação, o meu contato com o corpo foi como? Foi numa disciplina de genética, foi numa disciplina de neuroanatomia, foi numa disciplina de neurociência. E acabou. Basicamente é esse o contato que a gente tem com o que a gente entende com o corpo. E o que é, no caso, a genética, né? A genética é você olhar para um aspecto microscópico. O que é a neuroanatomia? É você olhar para um corpo morto? O que é a neurociência, né? Você tentar pensar um aspecto já talvez de um corpo vivo, aí de uma certa neurofisiologia, mas pensando com um olhar um pouco mais medicamentoso, no caso da psicologia, de como que a medicação faz, funciona, não sei o que, ela ativa, desativa, o que é, e por aí vai, né? E a gente sai de um outro olhar, que é desse corpo vivo e sensível, que seria aí, né, já pensando assim também, como é o corpo da pessoa que está vivendo o cotidiano dela, né, que é você pensar que aquilo que você é não é apenas o seu pensamento, não é apenas, aí no caso, uma mente, como se fosse outra coisa, mas que você é um corpo também, um corpo biológico, mas esse corpo, como eu falei, é um corpo sensível. Tanto que quando você vai na psicologia, na faculdade de psicologia, a grande maioria das faculdades de psicologia não existem, por exemplo, mas talvez nunca existiu, né? Tô aqui falando dessa maneira, mas eu acho que nunca teve muito dessa entrada de algumas, inclusive, teorias da psicologia que atuam com o corpo.
Por exemplo, o Reich, né, William Reich, que era um psicanalista, que ele desenvolveu algumas técnicas e teorias que relacionavam muito o corpo com o psiquismo. A gente pode pensar aqui também na psicossomática mesmo, que vem lá do Freud antes, mas vem com outros autores, que é um campo que vai se afastando cada vez mais. A psicossomática seria também esse campo de estudo e trabalho que pensa a relação do psíquico com o corpo, né? Soma, no caso, é o corpo. Enfim, e outras teorias e práticas que consideram o corpo, né? A terapia, para muita gente, aprende que é apenas você sentar e falar, né? Tanto que é o diálogo, é a terapia dialogada. O corpo ali presente muitas vezes passa despercebido. Se a pessoa está com o coração acelerado, se ela está mais apertada, mais fechada ou mais relaxada, para muita gente passa despercebido, né? Então, a não ser que a pessoa passe por uma formação que vai ter um olhar para isso, é muito difícil. Ou no máximo, né, assim, o que acontece é de você receber uma instrução de, repara na vestimenta, repara um pouco ali nas posições, assim, repara em como a pessoa se apresenta. E não para tentar entender como ela se sente ou o que aquilo está afetando nela, mas como se fosse um histórico, né? Por exemplo, se eu atendo uma pessoa que ela sempre vem, vamos supor, né, toda aciada, banho tomado, maquiada, não sei o que tal, com a roupa sempre bonita, não sei o que. Aí um dia ela vem com a roupa diferente, com o cabelo talvez não arrumado, sem maquiagem. Opa, aí que eu tenho que me atentar. Mas eu apenas me atento como se fosse um sinal de um aspecto psicológico. Mas no meio do atendimento, não há perguntas como você está se sentindo? Você consegue me descrever como como está sentindo o seu peito, como está, sei lá, se está rígido aqui, né, o seu ombro, se está com alguma dor, alguma tensão em algum lugar, né? São perguntas que, aí também está respondendo a sua pergunta, né? São perguntas que passam, assim, pela formação da psicologia, aliás, que não entram, né, então passam despercebidas pela formação da psicologia, e que após a formação, com alguns estudos que eu fui fazendo, inclusive desses autores aqui que eu falei, que eu comecei a pensar na minha prática, né, assim, de como que eu posso, no caso, trazer isso para minha prática, né? Porque o máximo que a gente considera é como você está se sentindo, no sentido de você está alegre, você está triste, você está bem, você está mal, você está feliz, né? Você está com raiva, você está com medo, mas não olha para o corpo. E aí, na faculdade, eu, trazendo também para a questão da aula, eu sempre tento lembrar isso para os alunos de alguma maneira, né? Eu tento reforçar isso, embora eu não seja, por exemplo, um professor de uma disciplina dessas, né, que vai entrar um pouco mais na terapia, mas quando eu já supervisionei estágio, eu sempre trazia um pouco disso, desse olhar também, para que a pessoa tentasse ter um pouco mais de sensibilidade com o próprio corpo, né, de si e do seu paciente. Como se sentiu quando o seu paciente entrou, né? Porque isso também é algo importante, né? Você, o psicólogo que está atuando, você precisa também estar atento ao seu corpo. Como você está se sentindo ali? Você sentiu medo? Você sentiu alguma angústia? Você sentiu bem? Né? Assim, o que você sentiu ali diante daquele seu paciente que estava ali? E também ajudar o paciente no sentido aqui de um auxílio, de um apoio, também a fazer isso. Porque muitas pessoas não têm esse contato com o próprio corpo, né? Aí voltando à nossa história aqui da psicologia. A psicologia ela foi uma ciência que foi inventada, apesar de a gente ter um olhar talvez um pouco mais fofo para a psicologia, vou dizer assim, né? A psicologia é por amor, mas a psicologia ela foi uma ciência que visava muito mais uma gestão ou um controle da mente, né? Como que eu posso aprender a controlar a mente? E controlar a mente para quê, né? Aproveitando aqui muito mais para ser funcional à nossa sociedade, que é você trabalhar. Então, se você sofre, você produz menos. Então, como que você sofre menos para você trabalhar mais e produzir mais? Né? Se você se revolta, você atrapalha a dinâmica social. Então, como as pessoas não vão se revoltar para elas poderem trabalhar mais e produzir mais? Então, a psicologia ela surge nesse campo, assim, né? E o corpo, nesse processo, vai ficando de lado. O corpo é apenas aquilo que leva essa pessoa de um lado para o outro para ela trabalhar, para ela produzir a vida dela e por aí vai, né? Então, a psicologia ela tenta olhar muito mais para esse aspecto psíquico, seja numa dimensão comportamental ou seja mesmo
cognitiva, ou seja lá qual for o olhar que a gente pode ter sobre isso, existencial, ou seja lá como for, pensando muito mais nessa gestão, nesse controle dessa mente que não vai atrapalhar a esse corpo, porque o corpo vai funcionar, né? Eu sempre brinco com os alunos, vocês chegam na sala de aula, vocês não pensam para onde vocês vão, vocês já vão sentar na carteira de vocês. Quem que mandou vocês fazerem isso? Quem que obrigou vocês a sentarem na carteira? Por que vocês não vêm aqui na frente, no lugar do professor, e, sei lá, dança aqui na frente? Por que não sobe na mesa do professor? Por que vocês não mudam a carteira de lugar? O corpo já é trazendo aqui uma questão mais de um autor chamado Michel Foucault, o corpo ele é disciplinado. Né? Então você entra na faculdade, você entra na sala, você senta na carteira, você nem pensa, não passa a dimensão do como eu estou me sentindo, se eu estou bem, se eu estou mal, se eu estou ansioso, se eu estou triste. O corpo apenas segue, né? Parece que a nossa sociedade é tão bem organizada que você não precisa pensar. É assim, o corpo já vai seguindo e você só vai pensar quando há uma crise, né? Ah, agora estou ansioso, tive uma crise de ansiedade. Agora eu preciso tratar essa ansiedade. Agora estou depressivo, não consigo estudar, trabalhar, namorar. Então eu tenho que consertar essa mente para voltar a trabalhar. E o corpo ele só vai sendo guiado, né? Vai para cá, vai para lá, vai para cá, faz isso, faz aquilo. O corpo ele apenas passa por essa disciplina ou algo aqui que também o Foucault chamava, né, dessa ortopedia. Ele fala dessa ortopedia tanto no corpo, mas também dessa ortopedia mental, né? Ele fala que tinha essas duas ortopedias aí. Engraçado que quando você fala do disciplinamento dos corpos e esse controle da mente pela psicologia, eu que vim da educação física, estudei a corporalidade, a corporeidade, os corpos, a gente sempre estudou que dentro da história da educação física a gente controlava os corpos para depois controlarem a mente. Então, é até contraditório como uma área de conhecimento foca em um determinado viés e que, no fundo, as duas coisas estão muito conectadas, né? Pelo menos no meu ponto de vista. Querendo ou não, esse controle das atividades corporais facilitavam muito mais, talvez, a representação da mente, né, do que ela estava fazendo. Então, quando você traz assim, os alunos sentam aqui e nem pensam, estão até acostumados corporalmente, dizendo que era assim já faço isso há milênios de anos, desde quando eu era pequenininho, minha mãe mandava sentar na frente da mesa para comer. E por que não, meus longos anos de escola, 10, 12 anos de escola, eu também não estou acostumado com esse corpo, que já está aí, né? Já está organizado e estruturado dentro desse formato, desse viés. Qual é o desafio que você encontra nessa área de atuação? Que você pode, talvez, ampliar isso, não só como você tem falado para os seus alunos, mas você acha que a gente tem espaço para discutir esse tipo de dilema, né, como responsabilidade profissional, que é da área da psicologia, e você acha que isso é de acesso fácil para as pessoas, digamos, comuns, né, que não estudam a área da psicologia, da sociologia, da filosofia em geral, entenderem que esse corpo não é só um corpo habitado por uma mente, né, e talvez não é só uma mente habitada por um corpo, enfim. Você acha que existe possibilidades de ampliar isso? Você acha que tem algum dilema? Me conta mais sua opinião sobre isso. Eu acho, né, que a ciência tem voltado muito mais para o corpo agora. Ela abandonou um bom tempo o corpo por conta da dificuldade de você conseguir estudar de fato esse corpo. É como se a gente não tinha os instrumentos para isso. E aí, ao mesmo tempo que agora a gente tem alguns instrumentos, por exemplo, instrumentos de ressonância, PET scan e tantos outros que conseguem ver esse corpo vivo funcionando e tentar compreender cada vez mais, aí novamente vem para aquele dilema das ciências, né? A ciência como aquilo que busca conhecer e expandir o nosso potencial humano, do como o conhecimento nos potencializa e possibilita viver e ser mais coisas diferentes, né? Mas ao mesmo tempo, o quanto que esse conhecimento também tem o outro lado, né, assim, da moeda, que é o do controle também. Então, hoje em dia, você estuda cada vez mais, por exemplo, sobre o funcionamento do cérebro. E aí a gente vê nas redes sociais as pessoas, em vez de ampliar e querer ter curiosidade de conhecer mais e perguntar mais, né, que é a questão da ciência, você perguntar e não buscar e simplesmente se satisfazer com a resposta, você vê muito mais certezas
né? Então você vê a pessoa pegando, sei lá, um artigo e fala, ó, o cérebro é isso, né? O cérebro do fulano, enfim, da pessoa com TDAH é assim, o cérebro da pessoa com TEA é assim, e naquele é assim, né? Tipo, ó, fechei aqui, acabou. Né, em vez da gente ampliar e ter mais perguntas para compreender justamente a diferença e essa diversidade, essa multiplicidade de existência e daquilo que a gente consegue cada vez mais conhecer a partir disso, né? Então, assim, eu vejo que tem voltado muito mais agora para estudos com o corpo, não só por conta desses aparelhos, né? Mas tem voltado também por uma série de pessoas que têm realmente entendido que essa separação corpo e mente ela não existe, né? Assim, ela é uma ficção que nós, humanos, descendentes de uma sociedade ocidental, criamos em algum momento, especificamente falando aqui, ao longo desses 2.000 anos aqui de existência, em que a gente separou o que era corpo e alma, e o corpo é o corpo do pecado, é o corpo sujo, é o corpo que nos leva para a perdição, e a alma é aquilo que deve ser purificado, é aquilo que deve ser tratado, é aquilo que importa, né? Porque quando você morrer, seu corpo volta a virar barro, seu corpo volta para a terra, a ser comido pelos vermes, mas a alma não, a alma é aquilo que você salva, né? Então, essa cisão entre corpo e alma que vem lá, enfim, de uma tradição aí nossa, de uma sociedade ocidental, né? Ela ecoa no mundo inteiro. Então, tanto que isso tem vários filósofos, né? Um dos principais filósofos que ainda sustenta esse pensamento é o Descartes, lá em 1600, mais ou menos, em que ele também faz essa separação, né, da alma e do corpo. E cada vez mais a gente vê que não há essa separação entre alma e corpo, ou no caso, né, mente e corpo. Na mesma época, tinha até um outro filósofo que eu prefiro muito mais, pensando aqui a questão pelo menos, do que ele produz, né, que é o Spinoza. Ele já trazia esse questionamento dessa cisão entre alma e corpo, e ele propunha, na verdade, uma outra teoria, né, assim, que até então não existia alguns equipamentos para provar isso, né, mas ele falava que existia um paralelismo corpo e mente, ou seja, aquilo que se passa pelo corpo se passa pela mente, aquilo que se passa pela mente está passando necessariamente pelo corpo, né? Não há essa separação entre corpo e mente. E aí eu tô fazendo essa viagem aqui histórica, né? Porque, por exemplo, hoje em dia a gente vê algumas pesquisas que vão tentando compreender, né? Uma pesquisa simples, assim, né? Que saiu alguns anos atrás, né? Como que a gente toma decisões? Como que as pessoas tomam decisões? Como a gente escolhe coisas, né? Se você faz essa separação entre corpo e mente, você vai dizer que é a sua mente que decide, é a sua mente que escolhe, né? É a sua mente, e aí quando eu digo mente, o que eu estou falando? É o seu pensamento, é o seu raciocínio, é toda essa parte lógica, né? Toda essa parte que está nessa dimensão do pensamento, ou próxima do pensamento e do raciocínio, que é o que faz a gente decidir, né? E aí, por exemplo, algumas pesquisas que fazem e ficam repetindo e tentando compreender um pouco melhor isso, observam que não, assim, né? Que quando a gente é colocado diante de um dilema, por exemplo, antes de, por exemplo, acionar regiões do cérebro que são dessa parte mais racional ou dessa parte do pensamento, muitas áreas do nosso corpo, não só pegando aqui o cérebro, né? Mas, por exemplo, do nosso cérebro, o que ativa primeiro são as regiões emocionais. Antes da gente responder por um aspecto racional, as nossas decisões passam primeiro pelas nossas regiões emocionais, que seria mais do mesencéfalo, de uma região mais interna do cérebro, mais primitiva, né, que são das emoções. Então são as regiões emocionais que antes decidem por nós, né? Então nosso pensamento puro, racional, ele é sujo por essas emoções, ele é impuro, né, por aquilo que a gente sente. Só que até para que essas emoções também apareçam, antes disso você teve que ter um corpo que sentiu isso. Então, seja a visão, seja tato, paladar, olfato, seja tudo isso misturado e tantas outras sensações das quais constituem isso. Eu preciso ser afetado para que eu possa processar isso, para que o meu cérebro possa processar. Então, esse estar sendo afetado, essa sensação, como ela acontece? Todo mundo é igual? Todo mundo sente igual? Todo mundo é afetado igual? Será que a maneira como eu sinto algo é como você sente algo?
E nem falo da percepção, né? Porque a percepção já é subjetiva. Então, a sensação, será que é igual? Porque todo mundo aqui é humano e todo mundo tem um corpo parecido, mais ou menos diferente, mas mais ou menos parecido. Então, será que é igual? Né? Ou será que não é? Então, cada vez mais a gente vai estudando e a gente vai vendo que a gente não sabe nada sobre isso, assim, né? Tanto no campo da psicologia quanto no campo da neurociência, né? No campo da neuropsicologia. A gente vê que, na verdade, tem muitas lacunas, em vez da gente saber de fato o que é essa mente ou como essa mente se constrói, pensando nessa relação de corpo e mente. Então, esses aspectos que a gente trata como se fosse natural ou como se fosse muito bem pacificado, né? Do que é, do que não é. Na verdade, a gente tem muito mais dúvidas do que certezas. E aí, como eu falei, né, a sociedade ocidental, de maneira geral, e a gente é um herdeiro disso pela colonização e tantas coisas assim, mas a gente herda essa separação entre corpo e mente. A gente herda por conta dessa tradição de o que o corpo é. O corpo é, como eu falei, né? O corpo é a fonte do pecado. A alma é o meio de salvação e de purificação. Só que se a gente olha para outras sociedades, e aqui eu não vou usar a palavra primitivo, né, porque a gente não é isso, mas vou chamar de sociedades ancestrais, né, que seriam os povos anteriores, pensando aqui no próprio Brasil, mas no mundo inteiro de maneira geral, né? Como que era a construção social dessas pessoas, como era a construção psicológica dessas pessoas. E nelas o corpo era muito mais presente. Assim, em boa parte delas o corpo era muito mais presente. De cada uma de uma maneira um pouco mais diferente, né? Um pouco mais igual, tal, mas que havia muito mais dessa noção do corpo, de como o corpo é importante para isso, né? Porque o corpo é aquele seu meio imediato de ação e de atuação, de vida e de tudo que você faz, né? E cada vez mais a gente vai realmente criando essa separação, né? Então, essa sociedade ocidental, essa cultura, essa tradição, ela vai se afastando disso, né? Ela vai falando que o corpo não é, que deve se afastar, que não sei o quê. E aí a gente vive o que a gente vive hoje. Só que agora é como se houvesse essa volta, né? Como se a própria sociedade ocidental falou assim, a gente deixou muita coisa de lado. Ou uma pergunta que Aliás, uma pergunta não, né? Uma afirmação que o próprio Spinoza deixou, né? Vocês estão buscando compreender a mente, mas a gente nem sabe o que pode o corpo, né? A gente nem sabe ainda o que o corpo pode. E aí, só para fechar, né, a minha pergunta, assim, minha pergunta, não, a minha resposta, como a gente tem essa compreensão de que tudo já é sabido, descoberto, ou boa parte disso é assim como é, a gente naturaliza essas experiências, né? A gente justamente esquece essa potência do corpo, né? O que o corpo é capaz de fazer. Como o nosso corpo ele é muito mais voltado para cumprir funções, para realizar funções, para ser de uma certa maneira e cumprir certos papéis e por aí vai, né? A gente esquece justamente das possibilidades, das potencialidades. Então, a gente, por exemplo, vê alguém ou algo, né, uma cultura muito diferente, ou uma prática muito diferente, ou, sei lá, né, modos de existência muito diferentes, né? A gente fala, mas como que é possível a pessoa fazer isso? Como é possível a pessoa conseguir fazer essas coisas? Bom, é possível porque o corpo pode, né? O corpo pode fazer muito mais daquilo que a gente imagina. Ele pode muito mais daquilo que a gente espera dele, né? Daquilo que a gente limita ele, né? Porque o nosso corpo, e aí por consequência, ele é muito mais limitado pela nossa mente do que ele abre portas, né? E por isso também, né, agora sim, para realmente fechar minha resposta, é importantíssimo olhar para como que esse foco tão grande na mente faz com que a gente esqueça do corpo. É por isso que a gente está aqui, não é mesmo? Porque a gente está pesquisando sobre o corpo, conversando sobre o corpo e tentando cada vez mais ampliar esse conceito. Para também, eu digo assim, pessoas comuns no dia a dia, a gente olhar com outros olhos para esse potencial do nosso corpo, né? Que querendo ou não, a gente usufrui, convive com esse corpo a vida inteira e a gente não entende o que a gente está fazendo com ele. Então, como habitar mais esse corpo? Para a gente finalizar, então, você teria alguma dica ou sugestão de ampliação desse entendimento? Como a gente poder estar mais presente ou desfragmentar, dicotomizar menos essa questão da corpo e mente, corpo e alma? Tem alguma dica para o pessoal aí?
Bom, eu vou seguir uma dica do próprio Spinoza, né? Já que eu falei tanto aqui desse filósofo, que é experimente, né? Assim, a experiência é a parte fundamental, né? E a experiência sempre pensando aqui muito mais no corpo do que na mente. Vou trazer aqui um exemplo de um professor, de um professor indireto meu, que é o Clóvis de Barros, é um filósofo, professor aposentado da USP, né, de filosofia, que ele dava um exemplo assim, né? Quando você vai quando você vai comer algo que você, sei lá, tá ansiando. Ele usa o exemplo da pamonha, né? Então você tá com fome e aí você tá naquele dia que você sente aquela vontade de comer uma pamonha, sente, nossa, queria comer muito aquela pamonha. Aí você vai lá e você compra uma pamonha. Aquela primeira pamonha que você come, né, é uma delícia, assim, você come aquela pamonha como se fosse a melhor coisa do mundo, né, que você tá comendo e tal. E a segunda vez que você come, aí você fala assim, não, tá, foi uma delícia. Aí você vai comprar outra pamonha, porque foi tão boa aquela primeira, aí você compra outra pra comer. Aí você come a segunda e ela já não foi tão gostosa quanto a primeira. Aí você fala, não, mas eu ainda tô com fome, né? Porque eu comi rápido aqui, vou comer mais uma terceira. E a terceira pamonha também já não é pior do que a segunda, né? E a gente tende, a nossa mente, né, tende a falar que foi a pamonha, então, que não estava tão boa. A segunda e a terceira que não estava tão boa. A gente não pensa que foi uma relação do meu corpo com a pamonha. E que o meu corpo, no começo, estava com fome. O meu corpo, no começo, estava ansiando por aquilo. Então, naquela primeira experiência com a pamonha, nossa, foi uma coisa maravilhosa. Na segunda ou na terceira, essa experiência já não foi tão boa, mas a questão não foi a pamonha, foi o meu corpo que já estava diferente. E o que eu quero dizer com isso, né? Quantas experiências que a gente não evita de viver, a gente não deixa de fazer, porque a gente acha que não vai ser boa, ou a gente acha que não vai ser interessante, ou que a gente acha que vai ser ruim, ou por uma experiência anterior que você viveu como essa da pamonha e fala, não, foi a pamonha que não estava boa, ou porque você foi ensinado necessariamente a ser de uma certa forma e que ser de outra maneira é errado, é horrível, é ruim, você vai sofrer, você vai sei lá o quê. E aí você perde justamente a dimensão da experiência, né? Você aprende tanto, no sentido de você obedece tanto certas formas de existir, certas formas de ser, que você deixa de lado justamente a dimensão do viver e da experiência, que é, e se eu experimentar? E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Ah, mas aquilo que eu tô pensando em fazer não tem nada a ver comigo. Bom, mas por que não tem nada a ver com você? Né? Você é algo fechado, finalizado, você é um projeto já pronto, assim, que já tá, enfim, acabou a sua vida, não tem mais o que fazer, é isso mesmo? Tem algo ali que não tem mais abertura? Então, a dimensão da experiência que ela é fundamental, porque é olhar para esse corpo e ver que ele tá aí ainda, né? E ele tá existindo e que você vai experimentar e sentir diferente, né? Porque boa parte daquilo que a gente sente, como eu falei, né? Ela vai ser mediado também pela nossa mente, vai ser mediado por experiências anteriores, sejam experiências aprendidas ou por aquilo que você está experimentando agora. Aí cabe também a gente, né? Novamente trazendo aqui o Spinoza, avaliar. Porque às vezes a gente vai se enganar. Será que aquilo que eu estou experimentando então agora é ruim porque é ruim? Ou é ruim porque eu fui ensinado assim? Ou é ruim porque hoje eu não estou num bom momento para isso? Será que hoje seria realmente o melhor momento? Aí eu fiz ali, aí não estava bom, aí falando, nunca mais vou fazer aquilo, nunca mais vou experimentar, nunca mais vou. Não, mas é porque eu não gosto, né? A gente cria essas ideias de eu não gosto, eu não sou assim, eu não isso, eu não aquilo, como se houvesse um limite e uma fixidez tão grande disso, né? De que não há essa maleabilidade da experiência. Bem, então, se eu deixo um recado assim, com questão a isso, é nesse sentido de experimentar, né, e de olhar para a própria experiência como uma experiência, e não como um fim, né, mas de um processo de aprendizagem, de entender a si mesmo que talvez você experimente e não goste de fato, né, mas então o que isso contribuiu, né? Não como pensar como uma perda de tempo, um fracasso, seja lá o que for, né, do que você está fazendo, mas como uma experiência. Então se você vai começar a correr, vai fazer uma atividade física diferente, você vai, sei lá, experimentar algo novo no seu corpo, seja lá qual for a experiência,
entender que é uma experiência, né? Só que a gente costuma tratar a vida muito mais como algo que tem um sentido e ela tem algo fixo e finalizado. Mas no fim das contas é só uma experiência, né? Todos os dias são novas oportunidades de novas experiências que a gente pode justamente experimentar. E que caso a gente não goste, né? Então comi pamonha, não gosto de pamonha, ou comeu não sei o que, não gosto daquilo, vou experimentar alguma coisa que realmente para mim, né, vai fazer sentido, vai ser gostoso e, sei lá, vai saciar, digamos assim, essa fome, né, e sempre tentando experimentar cada vez mais, porque o corpo é isso, né, o corpo ele não tem esse limite. Só trazendo mais um ponto aqui, né, para fechar, apesar de eu falar bastante, na psicologia também muita gente vê essa mudança, né, esse olhar tão amplo, justamente por conta do que a gente olha dos transtornos mais graves, né? Como a esquizofrenia. Né? O esquizofrênico, geralmente, ele não tem os mesmos limites, especialmente em momentos de surto, né? Ele não tem os mesmos limites que a pessoa normal, né? E você olha aquilo e fala, mas como é capaz aquilo? É capaz porque o psiquismo daquela pessoa naquele momento tá de outra maneira. E aí o que eu quero dizer não é que estou romantizando a esquizofrenia ou romantizando o surto, né? Mas a gente aprende muito também com essas experiências diversas para justamente não olhar para a vida como se ela tivesse apenas um sentido e uma forma, mas como a gente é capaz de ser muito mais do que aquilo que a gente aprende ou nos é ensinado que a gente deve ser. Que perfeição, né? Acho que a gente, talvez, então, a dica é solte as convicções super estruturadas. E quem sabe essa experiência pode ser muito mais bonita e mais possível de outras formas, né? Porque a gente está apegado àquela noção do eu bem fixo, aquela coisa bem construída, o templo, o prédio muito forte. E que legal entender essa perspectiva sua, da psicologia, do Lúcio, e que as pessoas, então, possam olhar esse corpo com mais possibilidades, mais potência, experimentando diversas formas, que também vai construindo diversos psiquismos. E talvez quando a gente enxergue isso na nossa própria estrutura, a gente consegue aceitar os outros de uma maneira mais leve, mais simples, porque também são outros corpos, outras possibilidades, né? Te agradeço, Lúcio, por estar aqui, dando seu tempo, e pela sua amizade também, de anos a fio, e pela minha admiração pelo seu trabalho. Espero que as pessoas assistam esse vídeo e possam ampliar o conceito de corpo cada vez mais. Eu queria agradecer novamente, né, pelo convite. Eu adoro falar sobre essas coisas. Por mim, eu falaria muito mais, como eu fiquei aqui estendendo as perguntas, né? Dá para falar cada vez mais coisas sobre isso. Também admiro muito o seu trabalho, eu admiro muito você como pessoa e como profissional, né, evidentemente. E também queria deixar aqui para as pessoas que assistiram, chegaram até o final, não esquecer de se inscrever e de também dar um like aqui nesse vídeo, tá? Para fortalecer aqui o trabalho da Vivian. Obrigada, Lúcio. Sigam ele, redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube. Fala a página aqui, Lúcio. Bom, atualmente eu tô mais ativo no Instagram, que é @LúcioFSGimenez. Pode procurar Lúcio Gimenez, deve aparecer alguma coisa assim. E também estou mais ativo no Substack, né, que é uma plataforma de textos um pouco mais longa e de e-mails. Se vocês procurarem lá também, Ciberesquizo, né, vocês vão me encontrar lá. No YouTube eu tenho também um canal, também é Ciberesquizo, mas se você procurar Lúcio Gimenez, você deve encontrar também. E o TikTok eu tô um pouco abandonado, né, mas tem também lá, se vocês procurarem Lúcio FS Gimenez, vocês me encontram lá. Com esse arroba, ou Ciberesquizo, ou Lúcio FS Gimenez, vocês vão me encontrar na maioria das redes sociais. É isso, gente. Sigam, marquem um diálogo com o Lúcio, porque ele é sempre muito bem aberto. E muito bom, excelente trabalho. E a gente se vê também nos próximos vídeos.